receber mais algo da parte do Senhor. Na quinta passada falamos sobre o jubileu e detalhamos alguns pontos que não vou repetir por causa do tempo. Amém? Mas hoje nós vamos continuar praticamente a mesma coisa, praticamente o mesmo tema, mas de um contexto diferente. Amém? Também já lemos, já ouvimos, mas hoje seremos mais assim, mais esclarecidos concernente a isso. Vamos ler em Apocalipse 12. Abra sua Bíblia comigo de Apocalipse 12. Vamos começar do versículo 1. Diz assim, Apocalipse 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que, dando ele a luz, devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com varas de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amém? Antes de tudo, eu não sei se está pronto o vídeo, sabe? Eu mandei primeiro. Vamos ver um pequeno vídeo aqui. Eu creio que alguns já viram também, que é sobre o anúncio, né, dessa Copa do Mundo. Vamos ver o vídeo depois, vamos explicar.
explicação do princípio do vídeo. O rapaz estava lá, pegou algo no deserto, e assim que ele pegou, e daí ele levantou algo que saiu da terra para mim, e o outro ele pôs a mão na água, assim, e saiu mais outra coisa. Então, esse anúncio estão a tentar igualar com o que a Bíblia diz, que João Batista foi ficava no deserto, que anuncia a vida do Cristo. Então também o anticristo também precisa ou precisou de um anúncio da sua vinda. Então por isso que também foram no deserto, a mesma coisa que João Batista fez, aí surgiu. Então esse que saiu lá da terra, que é a segunda besta, que tem 2 chifres, e o outro que saiu da água, que é a primeira besta, que nós vamos ver hoje. Então essa segunda besta, ele que é o falso profeta, será erguido, por isso que ele subir assim, e todo mundo estará sob o seu controle. Mas vamos explicar com mais detalhe no decorrer da aula. Amém? Então esse vídeo aí está a indicar ou está a anunciar a vinda do anticristo. Isso tem vários outros anúncios, vários outros vídeos, está a indicar a vinda do anticristo. Então, quer dizer que o anticristo já está, ou seja, já está à espera do seu trono, do seu lugar para sentar, para reinar. Quer dizer, ele já não, já é algo que não existe, não, já existe. Só está à espera do momento oportuno para sentar e reinar. Então, nós vemos Apocalipse 12, né, o verso 1 a 5. Então, aí temos, apareceu no sonho sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Amém? Então, aí vem uma pequena ilustração, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e as estrelas, as 12 estrelas. E aí ao lado tem o dragão. Então, este grande sinal no céu, que foi apresentado, ela está a dizer, ou seja, está a representar Israel no total. Está a representar Israel, a nação de Israel, que atravessou esse tipo de coisa, que quer dizer, que viu isso, que viveu isso. Então, esta mulher não é uma novidade, ela é um dragão. É uma história que já vem desde os tempos passados. Lá em Gênesis, a mulher foi tentada pela serpente. Então, é a figura, é a prefiguração dessa história que já está. Então, falando dessas estrelas, as 12 estrelas que são as 12 tribos de Israel, por isso que aí tem, deixa eu só ver, tem um capítulo aí que eu pus aí, Gênesis, naquela imagem, a primeira imagem, Gênesis 37:9, vamos ler, que fala mais ou menos disso, das estrelas do céu, que Deus prometeu a Abraão. Gênesis 37:9, depois Gênesis 15, depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Amém? Então aqui José teve o mesmo sonho, ou seja, teve a mesma revelação. Só que aqui foi 11 estrelas, por quê? Porque ele já era uma das estrelas. Então vai ser 11 mais 1, e ele que é 12. Agora o 15, Gênesis 15:5. Que Deus está falando a Abraão. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas,
se ele pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Amém? As estrelas do céu. Então, a areia da terra sai representar a própria terra ou o povo de Israel. E nós somos as estrelas do céu. Então, é o significado desta mulher aí. E o dragão que se levantou contra esta mulher. Mas, na verdade, esse dragão não tinha, ou seja, o objetivo dele, a ira dele não estava só apenas no filho que ia nascer, mas em si na mulher. Por isso que quando foi para o deserto, seguiu ela também, porque o objetivo também era a mulher, destruir a mulher que era a fonte desse filho que saía. Vamos na outra imagem. A gravidez da mulher e as dores de parto podem significar duas razões principais. Primeiro, o período que Israel passou antes do nascimento do Senhor Jesus. Esse período de sofrimento e dor foi o tempo da rebeldia constante do povo de Israel ou o seu estado pecaminoso, quando a idolatria ultrapassou os limites da paciência divina. Então, primeiro é que essa imagem da mulher, depois deu a luz a um filho que foi arrebatado, primeiramente está a significar mesmo Cristo, não é? O menino está a significar Cristo, que foi arrebatado, e a mulher Israel. Mas agora tem outros contextos também que referem-se a essa história. O primeiro, então, que está aí, não o seu primeiro mesmo. O período que Israel passou antes do nascimento do Senhor Jesus. Esse período de sofrimento. Então, antes do nascimento de Jesus, o povo estava passando por sofrimento e dores. Mas por quê? Porque eles mesmos eram a causa disso, por causa da rebeldia e idolatria. Então, era mais ou menos a consequência do pecado. Amém? A prova disso está, vamos ver em Isaías 43, 24. Vamos ver o que o profeta Isaías profetizou. Isaías 43, 24. Vamos ler todos. Amém? E uma só coisa. Vamos lá? Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou arrasados com suas ofensas. Amém? Então o povo não saciou a Deus com seu sacrifício, mas ele estava, ou seja, o povo estava sobrecarregado. Então aquelas dores que aquela mulher estava sentindo, é isso. Ele estava sobrecarregado, estava com dores, com dificuldades. Ele estava representando também aquelas dores antes de dar o parto. Agora a segunda. Falamos primeiro o período do sofrimento. Vamos ver o segundo contexto. A manifestação de outro sinal. Isto é, do dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas, que arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou a terra. Então a primeira está a se referir à mulher, Israel, e segundo ao dragão. Dragão que tinha 7 cabeças, e tinha 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas. Eu já expliquei aqui por que ele tinha esses 7 e 10, que está simbolizando da totalidade, ou seja, os 10 governos que estarão dominando sobre esse mundo. Então esses 10 aí são os principais, por isso que ele tinha 10 chifres, que são os 10 principais países de potência do mundo. A segunda, a outra imagem, a próxima. Aqui quem são os 144 mil selados? Vamos voltar agora lá em Apocalipse para entendermos, onde lemos Apocalipse 12, verso 5. Apocalipse 12, o verso 5. Diz assim: ela deu à luz um filho, um homem, que
e governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. E de seu trono. Amém? Então, este cetro de ferro está lá em Gênesis 39. Gênesis 39. Quando o pai, ou Jacó, estava abençoando seus filhos, aí quando falou a lei que terá ao sacerdócio, e chegou, falou a Judas que terá o direito da realeza. E José possuiu a dupla porção da terra. Então, Judas, quando tomou essa herança sobre a realeza, então o pai disse que de ti sairão os reis, e este cetro não se arregará de você até que venha o Cristo, ou seja, até que venha o consumador desta seda de ferro. Então, ainda os 144 mil. Quem são os 144 mil? Vamos ver em Apocalipse 7. Vamos ver a história deles, para entendermos. Apocalipse 7. Podemos começar no verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que seremos as testas dos servos do nosso Deus. Vamos ainda explicar aqui. Não danifiquem a terra, nem o mar. Antes, de selar esses homens, ou os servos de Deus. Então, está se referindo aos 144 mil. Ou seja, antes que tudo aconteça, esses têm que ser prevenidos, esses têm que ser selados, esses são postos à parte. Preste bem atenção nessa parte aqui, nesse versículo, depois, quase ao final, vamos entender o porquê disso, ou seja, vamos explicar essa parte aqui. Vamos no verso seguinte. Então vi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamou em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que assenta no trono, e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Amém. Então, esses 144 mil são os escolhidos, os selados. 12 tribos de cada, ou seja, 12 mil de cada 12 tribos. Então, 12 vezes 12, 144. Mas por que 144? Ou seja, mas por que, qual é a relação entre 144 e a gente? Vamos explicar qual é a relação. No primeiro contexto, entendam bem, no primeiro contexto do menino que foi arrebatado, eu disse que é Cristo. Isso é inevitável. É Cristo que foi arrebatado. Mas no outro contexto, esse menino, varão que foi arrebatado, são os 144 mil. Aí,
os 144 mil é uma visão do livro de Apocalipse sobre os servos de Deus dentre as tribos de Israel. Eles receberão um selo na testa para mostrar que são servos de Deus. Os 144 mil irão para o céu junto com muitas outras pessoas de todas as nações. Os 144 mil surgem em Apocalipse 6, 2 a 4, depois da abertura do sexto selo. Um anjo segurando o selo de Deus mandou selar as testas do selo de Deus antes de trazer a destruição sobre a terra. Aí já expliquei, 144 mil foram selados, 12 de cada uma das 12 tribos, 12 vezes 12, 144 mil. Agora, aí tem uma passagem, Efésios, vamos entender qual é a relação entre esses 144 selados e nós. Vamos lá, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Estão a ver a relação? Eles foram selados, nós também fomos selados. Agora, para ver que esses 144 mil tem muito a ver com a gente, agora salva Efésios 2:6. Vamos ver o que aconteceu com eles e que também aconteceu com a gente. O que vai acontecer? Deus quer? Vamos ler mesmo. Deus ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entendemos agora? Os 144 eles foram selados e foram aceitar-se com Cristo. Nós também fomos selados em quê? Fomos lá com Deus, sentar no seu trono. Amém? Então, em outras palavras, os 144 está representando, está simbolizando também a igreja. Amém? Está simbolizando também a igreja. Então, mas por que a igreja? Aí vamos entrar mais além sobre a tribulação e outras coisas. Vamos lá, a outra página. A visão apocalíptica da mulher e do dragão foi vista nas primeiras páginas da Bíblia quando o diabo enganou a Eva, fazendo-a desviar-se de Deus. Apesar do dragão ter 6 cabeças, 10 chifres e 6 diademas, ele não é o anticristo. Agora aqui quero que você preste bem atenção, aqui é mais profundo. Quando o dragão apareceu na mulher, aparentemente a mulher tinha medo. Vamos imaginar algo, vamos fazer uma prefiguração. O dragão apareceu, é lógico que vai ter medo. Então esse medo é por quê? Porque desde o jardim o homem perdeu a autoridade e o poder. Então diante do dragão, ou seja, como o homem vendeu e entregou o poder à serpente, então tudo que a serpente vai apontar ou fazer, ele vai ter medo. Mas por isso é que Cristo veio para devolver esse poder ao homem. Por isso que ele disse em Lucas 10:19: eu vi o Satanás a cair como um raio, e eu vos dou o poder e a autoridade de andar sobre as serpentes. Sabe quando ele mandou os 70? Disseram que eles, quando voltaram, disseram: mestre, fomos lá e os demônios obedeceram a nossa voz. Os demônios estavam, quer dizer, tudo que falamos eles obedeceram. Por isso que ele disse: vocês não sabem que eu vi o Satanás a cair. Ou seja, esse poder que vocês acham que vocês têm, eu que dei a vocês. E eu vos dou o poder de andar sobre a serpente. Então Cristo veio para devolver o poder que o homem perdeu. Amém? Apesar apesar do dragão ter 6 cabeças e 10 chifres e 6 diademas, ele não é o anticristo. Mas quem é o anticristo? Primeiro vamos voltar um pouquinho a Apocalipse 14. Apocalipse 14, para vermos algo rápido sobre os 144 que vai nos levar até o anticristo. Apocalipse 14,
Pode ser o verso primeiro. Apocalipse 14, verso primeiro. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu Pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com as mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Então, 144 são primícias, ou seja, são os primeiros frutos de nós. São os que vão participar do primeiro arrebatamento. Amém? Voltando lá, o próximo. O dragão, presta atenção, o dragão não é o anticristo. A palavra Cristo, né, tem um significado em grego que é ungido, e em hebraico que vai significar Messias. Então, anticristo que é contra o inimigo do Cristo. Então, o dragão, que a mulher viu, ou o dragão vermelho, não é o inimigo de Cristo, ou seja, do Filho. Porque ele já estava lá com o Pai. Por isso que ele foi precipitado aqui na terra. Ou seja, ele era inimigo do Pai, de Deus. Ele estava afrontado a desafiar o Pai. Porque ele queria ter o trono do Pai. Então o dragão é o anti-Deus Pai. Ou seja, é o inimigo do Pai. Por isso é também ele quem dá poder à besta. Apocalipse 13, 4. Depois vamos ler. A besta é o antideus Filho, e o falso profeta é o antideus Espírito Santo. Os três foram assim a trindade satânica. Do mesmo jeito que Deus tem a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás também é assim. Tem o dragão, depois ele passa para a primeira besta, depois ele passa, que é o anticristo, depois ele passa para o falso profeta, que é a segunda besta. Tudo isso é para imitar Deus. Quer dizer, Satanás é a cópia, ele faz a cópia de Deus. Tudo que Deus faz, por exemplo, de dia, ele faz à noite. Deus faz um casamento de dia assim, a pessoa vai ver, mas ele faz tudo à noite. Amém? Vamos seguir. Durante a grande tribulação, o diabo vai tentar destruir a qualquer preço os recém-nascidos de Israel, isso é, os 144.000 selados, que creram no Senhor Jesus, ou seja, a igreja. Amém? Então, durante a grande tribulação, não será apenas a ira do Senhor contra o povo, ou seja, contra o mundo, contra os malfeitores, contra os pecadores, não. O diabo também vai levantar a ira dele contra esses aqui, que se acham de cristão, que se chamam de cristão, que vão à igreja, que são do Espírito Santo. Então ele também vai levantar a ira contra essas pessoas. Amém? Hoje já podemos sentir uma pequena amostra do que vai acontecer na grande tribulação. Hoje vivemos uma guerra constante contra as forças do inferno. Amém? Ainda não chegamos à tribulação, mas já sentimos o cheiro da tribulação. Tudo que nós estamos a viver é isso que vai acontecer. Aqui, né, no Brasil, em alguns países é tranquilo, mas existem países que conhecemos que os cristãos são perseguidos. Os cristãos não têm liberdade de orar, de ir na igreja, é tudo escondido, você não pode. Então é assim, é o que vai acontecer. Então hoje já temos uma prefiguração daquilo que vai acontecer na realidade. É só um cheiro, por isso que ele diz, esse é só o princípio das dores. E nós estamos porque haverá própria dor, esse é só o princípio das dores.
Agora aí, vamos começar a revelação do Anticristo. Vamos ler agora em Apocalipse 13, para começarmos sobre o Anticristo. Apocalipse 13, podemos começar no verso 1. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Olha só, ele faz assim, para confundir as pessoas. Ele tem quase todas as características que o dragão tem. 10 cabeças, 10 chifres, 7 cabeças e 7 coroas. É a mesma coisa que o dragão tem. Para tentar enganar que ele, mas não ele. Essa é outra personalidade, é o Anticristo. E lembra no vídeo que nós vimos, no princípio, o vídeo, que tinha um jovem que levantou assim do mar. Então, a primeira besta, ou Anticristo, virá do mar. Aí, a besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e a boca como a de leão. O dragão deu a besta o seu poder e o seu trono e a grande autoridade. Para verem que não é a mesma pessoa. O dragão passou a autoridade. Quer dizer, tudo que eles fazem é para imitar a Deus. Conforme a Bíblia diz que e Deus soberanamente o exaltou. Lembra em Filipenses? Quer dizer, Cristo foi exaltado pelas suas obras. Então, ele também faz a mesma coisa. Para exaltar a besta, para dar o poder, a capacidade à besta, conforme Cristo fez. Deus fez, né, a Jesus. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Vamos explicar. Tem uma parte um versículo que nós vimos aí que diz, ele chama a parte da cabeça. Volta só, acho que é o 3 ou 4. Diz que ele foi ferido. Isso. Sofreu um ferimento mortal, mas não morreu. Agora vamos explicar essa parte. Por que ele teve um ferimento e não morreu? Já falamos do Anticristo, né, lá nos capítulos anteriores. E ele possui algumas características. Aqui é quase uma ilustração, não é que é assim, tá? Não é que ele é assim, mas não vai aparecer, não. É quase uma ilustração para entender. Então é tudo estranho, assim, não tem jeito. Cabeça de uma coisa, a perna de outra coisa, e vai surgir do mar. Vamos ao seguinte. Aí eu expliquei o ungido e lembrai do Messias. O nome de Cristo faz que alguém se opõe a Cristo e se levanta contra Deus. Aí agora presta atenção, vamos explicar aqui as características do Anticristo. Primeiro, homem da iniquidade. Vamos ver isso que Paulo está dizendo. Segundo as Tessalonicenses 2, 3 a 4. Homem da iniquidade. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E se vocês prestarem atenção, a apostasia pouco a pouco já está circulando. Pouco a pouco as pessoas estão a abandonar a fé, pouco a pouco as pessoas estão a esfriar. É isso aí. E então será revelado o homem do pecado. Aí, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até
a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Amém? Então, o homem da iniquidade, esse que Paulo está dizendo. E Paulo diz também filho da perdição. É a segunda característica. Agora, essa terceira característica, que você presta bem atenção. Assenta-se no santuário de Deus. Vamos ler Ezequiel 38, 18 a 19. O profeta Ezequiel profetizou sobre isso. Ezequiel 38, 18 a 19. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano, o Senhor. 19. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Sabe quem é esse Gog? É o país que nós conhecemos. Gog é a famosa Rússia. A Rússia tem algo contra Israel. E quando chegar o tempo certo, a Rússia vai lá para, com o espírito de explorar Israel, de dominar sobre Israel. E quando isso acontecer, Deus disse que vai intervir com terremoto em Israel. E quando esse terremoto acontecer, Alex, tem aquela imagem daquele templo. Quando isso acontecer, vamos ver algo aí. Quando isso acontecer, haverá destruição. A mesquita aqui é a mesquita bem conhecida. Bem, conhecemos que é o Al-Aqsa, ou Al-Aqsa. É a mesquita que foi edificada no ano 637. Eles edificaram esse templo aí. Então, quando esse terremoto acontecer, vai ser tão forte que vai destruir esse templo. E no lugar desse templo é que será, ou seja, quando esse templo está sendo destruído, aí está sendo edificado o último templo. E é ali onde o anticristo vai sentar. Por isso que ele diz: assenta-se no santuário de Deus. Ele não vai se assentar aqui, mas vai ser no santuário de Deus para enganar o povo. Que eu sou Deus, eu que estou aqui, no santo de santo, eu que sou a arca, eu que sou isso, para enganar. Agora, aí, Lucas 21, 20. Lucas 21, 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. É a Bíblia. Então, quando virem que Israel está sendo agora atacado, saibam que a sua devastação está próxima. E isso está acontecendo. Então, esses supostos aliados, né, que serão a Rússia e os árabes, que serão aliados para o combate de Israel. Por isso que Israel tomou um tempo para ser declarado, ou seja, para que Jerusalém fosse declarado como capital, porque eles não estavam aceitando. Mas segundo a profecia, tinha que se cumprir. Jerusalém é a capital de Israel, porque está a significar cidade ou fundamento de paz. Então, lá é onde o santuário de Deus será edificado. Então, quando virem isso, saibam que a devastação está próxima. O outro, ministério da iniquidade. Iníquo, abominável da desolação. Marcos 13, 14. Vamos ler? Marcos 13, 14. Marcos 13, 14. Quando vocês virem esse sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar, quem lê e entenda, então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes.
abominável da desolação. Então, esse homem, o anticristo, é o homem da abominação. Abominação que nós devemos ter o sacrilégio. Então, virá mesmo tudo contra Deus. Faz assim. A decisão da besta que mexe o mar aponta justamente para um homem com poder mundial. O anticristo é uma encarnação do diabo, pois este precisa usar um corpo humano para difundir seus intentos. Ou seja, do mesmo jeito que Deus tinha que se encarnar, tem que ter a forma humana para aqui na terra, o diabo vai fazer a mesma coisa. E o diabo já tem aparecido várias vezes. O faraó é a encarnação do diabo. Quer dizer, o diabo em pessoa, em carne e osso. Então, foram vários. O rei que fez a estátua, Nabucodonosor, também é a encarnação, que era para adorar a estátua que ele edificou. Então, o diabo também vai se encarnar, ou seja, o anticristo é a encarnação do diabo, ou seja, ele vai passar todo o poder dele a esse homem, a essa espécie ou criatura, e vai estar para dominar. O capítulo 12 de Apocalipse termina. Antes desse tem um outro nome. Não, eu não quero isso. E se pôs em pé sobre a areia do mar, isso mesmo. A areia do mar simboliza o povo de Israel. A areia regula o mar dos povos. Atualmente, Israel regula os movimentos das nações. Israel é o relógio mundial. Amém? Hoje em dia, para nós entendermos o tempo, Israel é o relógio. Ou seja, se nós olharmos para Israel, já entendemos o tempo que nós estamos a passar. Se queremos entender o tempo que estamos a passar, é só olhar para Israel. E Jerusalém tem sido o centro das atenções do mundo. Vamos ler Apocalipse 12, aí fala da areia do mar. Apocalipse 12, 17. Não, o último versículo, acho que é 16. Apocalipse 12, o último versículo. Acho que é 16. Isso, 18. E o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém? Então, naquele vídeo nós vimos o quê? Que ele está sendo bem-vindo. Quer dizer, alguém fez a introdução da sua entrada, que ele virá. E o dragão pôs-se em pé na areia do mar. Falamos que a areia está simbolizada, nós, o povo, e o povo de Israel, desculpa, e o mar, nós, o povo. Então ele está lá, já que o dragão vai sair do mar, então ele está lá assim. Sabe, na praia tem areia, né? Aí tem água. Então ele está assim, na areia, esperando a besta sair. Então, ou seja, ele já está lá, entre o povo de Israel, que é a terra. Então só espera sair para sentar no santuário. Por isso que eu disse que ele já foi bem-vindo, ou seja, já está perto. Está à espera dele sair, o tempo certo para sair e começar a agir. Aí está, o dragão já está sobre a areia, olhando para o mar, à espera de que surja a besta, e depois da terra, a segunda besta. Ou seja, ele está esperando, primeiro que saia do mar, depois o outro vai sair da terra, porque esse que vai sair da terra é que vai apoiar esse que está saindo do mar, que vai fazer as propagandas, que vai anunciar o nome desse que vai sair do mar. A primeira besta, o anticristo, se assentará no santuário de Deus. Amém? O outro, além disso, na época do anticristo, Israel fará alianças e acordo de paz, como foi profetizado pelos profetas Isaías e Daniel. Presta atenção, isso é importante. Israel fará acordo de paz.
Mas é algo que é inútil fazer, porque não vai dar certo. Porque os profetas já falaram. Ó, vê o que Isaías falou, Isaías 28:15, sobre os acordos de paz. Isaías 8:15. Dá para ler junto essa parte dele? Isaías 28:15. Vamos lá? Vocês dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois na mentira fizemos nosso refúgio, e na falsidade fizemos nossos segredos. Eles estão conscientes da mentira, fizemos nosso refúgio. Sabem que isso não é confiável. Da falsidade fizemos nos esconderijos, mas eles fizeram. Não nos mata, vamos fazer acordo, tudo que vocês precisarem, vamos dar. Agora o que o outro disse, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel. Livro de Ezequiel. Está lá na imagem, na última imagem que nós vimos aí. Daniel, isso mesmo, não, é o outro. Daniel não, esqueci. Não, esse já lemos. Tem mesmo Daniel não. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Lembram na aula passada, falamos da última semana? Que nas 70 semanas tem a última semana. E essa aqui. Fará só apenas de uma semana, ou seja, que não vai durar, porque já vai acontecer tudo. Então estamos nos últimos tempos. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Há um israelita que estava a contar, ele disse assim: há muito tempo atrás, Israel, assim, disse que está pronto ou disposto a pagar todo o preço, qualquer preço, para ter paz, para não ter guerra. Se vocês prestarem atenção, Israel é um país que está assim, está no centro, e todos os que estão ao redor dele são os inimigos dele. Isso é profético. Agora eles não estão a suportar, tipo, esse manda uma bomba, esse ataca, esse também vai atacar, então eles não estão a suportar, então eles estão prontos a fazer tudo e vão pedir. Se é para estabelecer alguma coisa no seu país, eles vão aceitar, porque eles querem a paz, mas isso vai ser inútil, porque vai chegar o fim. Eles vão tentar fazer tudo, acordo, mas não vai dar certo, porque é assim, é profético, eles têm que passar por isso. Amém? O diabo deseja evitar em tudo, agora até aqui, em tudo, a atuação da Santíssima Trindade. Vejam, por exemplo, alguns paralelos. Vamos ver. Vejam primeiro, a Trindade satânica. O diabo, o dragão, a primeira besta ou anticristo, a segunda besta ou falso profeta. Já faz 3, Trindade. O outro, assim como o Senhor Jesus nasceu e ressuscitou, também assim o anticristo foi golpeado mortalmente na cabeça, mas ressuscitou. Lembram daquela passagem que nós lemos que ele foi golpeado? É isso. Quer dizer, tudo é para evitar conforme Cristo. Cristo morreu, então ele também foi golpeado forte, mas não morreu. Está sempre vivo. O
Outro, assim como o Senhor Jesus recebeu todo o poder e autoridade do Pai, também o anticristo recebe do dragão o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Tudo. De posse do poder, do trono e da autoridade do dragão, o anticristo fará proezas na terra, de modo que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Amém? Lembram que Cristo, quando começou o ministério, ele não tinha fama. A Bíblia disse lá em Lucas 4, quando ele chegou lá, a terra de Zebulon e Neftali, viram uma grande luz e a sua fama ia passar de cidade em cidade. Então é assim, também ele vai ter fama. Todo mundo vai falar dele, gente vai falar de Jesus em toda parte, também vai ser falado no nome dele. Amém? E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Você já viu esse tipo de milagre? Fogo a descer. Como Elias clamou fogo, ele também fogo vai. Não é fogo espiritual, mas você vai ver fogo assim, à vista. Então, fará sinais, quer dizer, impressionáveis, quer dizer, coisas inéditas. A outra imagem, a seguir. Então, teremos uma. Não, a outra antes. Não, eu vejo. Vai. Teremos então uma fusão de personagens. O diabo e o anticristo, de maneira que o anticristo poderá dizer: eu e o diabo somos um. Lembram essa parte aqui? Eu e o Pai somos. Vamos ver. Uma afrontosa abominação das palavras do Senhor Jesus. Eu e o meu Pai somos um. O anticristo também, quando vai sair, ele vai falar: eu e o diabo somos um. Aí quem me vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, quem viu o anticristo viu já o diabo, viu o Pai. Tudo que Cristo falou, ele fez a mesma coisa. O Espírito Santo ele glorifica o Senhor Jesus através dos seus seguidores ou fiéis. Também a segunda besta ou falso profeta faz com que a terra e seus habitantes adorem o anticristo. Ou seja, o papel do falso profeta ou aquela besta que vai sair da terra é isso. É apenas glorificar. É ele falar, tipo, adorem ele, é apoiar, fazer propaganda. É a pessoa que vai estar lá no topo, falar sobre ele, ou seja, o porta-voz da besta, do anticristo. Vamos lá, outra imagem. Aqui, na Colômbia, já existe uma igreja sagrada. É oficial, não é de esconder, não. Tem tudo mesmo. Por isso que Paulo diz assim: desperte tu que dormes, acorde, levanta tu que está morto, porque as coisas estão acontecendo sem saber. Já é oficial. Não vai esconder. Só que eu já perdi o vídeo. Eu tinha um vídeo que os cultos deles é sistemático, sabe? Eles ficam assim na fila, todo mundo. Não sei se são pastores ou pessoas comuns. Obrigado. Então, estavam assim na fila e tinha um líder ou pastor que falava: somos de quem? Eles falam: do diabo. Somos de quem? Do diabo. Não sei o que. Aviva. Falando assim. Parece que a drama está acontecendo. Então, vamos despertar se estamos a dormir e levantar se estamos mortos, ou estamos, quer dizer, acabados, vamos levantar. Amém? A outra imagem. Tá bom. Agora vamos para agora, né? Vamos encerrar falando um pouco sobre a tribulação. Amém? A tribulação nós conhecemos, não é? Já ouvimos falar também tribulação, mas concernente à tribulação, vamos falar em três pontos de vista, ou seja, do que as pessoas, do que vivemos aqui no mundo. Mas eu não estou contra todas as outras, não. Vamos falar e quem tipo, se enquadrar em uma, quem acha que tem que se enquadrar em uma daquelas, também sem problema. Nós vamos falar.
Apocalipse 20, acho que é Apocalipse 20, verso. Podemos começar no verso. Vamos começar no verso 3 ou 4. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, ele sabe que ele seja solto para um pouco de tempo. Vi tronos que se assentaram aqueles a quem haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na besta nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Vamos parar aqui? Não, você mesmo. Vamos explicar depois. Vamos avançar. O cristão é aquele que nasce 2 vezes e morre 1 vez. Nasce através da mãe, né? Nasce quando é batizado. Nasce 2 vezes e morre 1 vez. Agora, o que não tem Cristo ou o pagão, nasce 1 vez e morre 2 vezes. Nasceu 1 vez apenas da mãe, acabou, e vai morrer. Por isso que a segunda morte não tem poder sobre eles. Ou seja, porque nós só vamos morrer 1 vez, assim, com esse corpo. Depois de morrer, quando você vai ser ressuscitado, acabou, não vai ter morte. Mas agora, os que não têm, terá a segunda morte, que é onde no lago. Então, vai ter a morte física, assim como o homem morreu, e quando Deus lá vai morrer de novo, vai ficar lá para sempre. Então, o pagão nasce 1 vez e morre 2 vezes. Nós nascemos 2 vezes e morremos 1 vez e acabou. O 6, verso 6. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Agora, vamos explicar um pouco. Concernente à tribulação, eu falei que existem 3 pontos de vista, né, que o homem vê ou que o homem pensa. Temos antes da tribulação, temos a mesotribulação e temos a pós-tribulação, ou seja, mesotribulacionistas, temos o pós-tribulacionista e o antitribulacionista. O antitribulacionista tem apoio bíblico, ou seja, tem algumas bases, né, que eles afirmam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Uma das bases é o que eu acabei de explicar no princípio, que eu falei, os 144 são os selados, e não somos os selados. Então, antes que venha a devastação, ele foi arrebatado. Antes que a mulher fosse perseguida pelo dragão. Então, acredita-se que será antes da tribulação, ou seja, irão aqueles que estão assim, como eu falo, com os 2 pés. Não é um cristão, um pé dentro e um pé fora. Sabe algo assim, algo que não sei se todos sabem ou conhecem. Todo cristão, ou todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, é filho de Deus e tem direito à salvação. Isso é inevitável. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Sem ainda falar se desviou ou está numa igreja, ou que sem isso. Mas o primeiro é que foi batizado e crê em Jesus, já tem a salvação garantida. Mas agora, o modo da salvação é que é diferente. Sabe, é como alguém que está num avião. Por exemplo, o avião tem as classes, né? Tem a executiva, tem a primeira classe, mas todo mundo vai no mesmo lugar. O mesmo avião, mas tem que lugares separados. Então é assim. Então todo mundo tem direito a salvo, todo mundo crê em Jesus, é salvo. Mas vai ter alguma diferença. Por isso teve aqueles que foram
Primeiro, porque eles tiveram sede, eles não se contaminaram. Mas já que vai ter aqueles cristãos que vão se contaminar, mas ele é cristão, porque ele já é batizado, não deixa de ser um cristão. Mas já que ele se contaminou, aí ele vai ser salvo, ele vai ter que passar as dificuldades. Agora, aqueles que não se contaminaram, é aqueles que vão direto. Vamos ver algumas bases, né, que apoiam sobre antes da tribulação. Vamos em Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 10. Verso 10. Apocalipse 3, verso 10. Visto que você guardou a minha palavra, de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Amém? Você guardou a minha aliança, a minha palavra, então eu vou te poupar. Então aí está, da hora da provação, não é na hora da provação. Não é na hora do problema, mas quer dizer, antes, isso aqui eu vou te tirar já. Você guardou a minha palavra. Vamos dar mais um outro exemplo. Quando está no tempo de Noé, Noé também pecou, ele também tinha pecado e outras coisas. Mas quando Deus estava destruindo o mundo, a Bíblia diz que poupou ele. Isso tem em 1 Pedro, eu acho. 1 Pedro, me fala o versículo, mas depois quando eu falo. Aí ele diz que Deus não poupou os homens que estavam a fazer a maldade, mas quanto a Noé, Deus que ele poupou. Então vai ter aqueles que vão ir sem problemas. Não precisa viver isso aí. Não precisa. Porque ele está não se contaminando. Então não tem por que viver isso. Agora tem outro que é meso que é durante. Vamos voltar lá em Apocalipse 12, onde lemos primeiro. Apocalipse 12. No verso 6, 5, acho que é 5 ou 6. Não, 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Aqui é agora um dos apoios, né, para aqueles que falam que, né, a tribulação vai ser, ou seja, que a pessoa vai viver, vai estar dentro da tribulação, a igreja vai entrar na tribulação. Aí está, fugiu para o deserto. Então o dragão seguiu, mas ele não disse, Senhor reservou para ele. Agora, voltamos lá na Bíblia, em Êxodo. Quando o povo foi solto, foi para onde? Deserto. É o lugar onde Deus reservou para eles. Eles foram lá e Deus estava aqui, o 6. O verso 6. Verso 6 Não. 6 mesmo. Lá em Êxodo, quando o povo saiu, eles estavam sendo alimentados por Deus. Maná caía, tudo. Quer dizer, Deus reservou um lugar para eles lá no deserto. E estava a sustentar eles. Eles pecaram lá no deserto. Pecaram. Mas teve alguns que ficaram e teve alguns que entraram para a terra prometida. Então é assim. Então, para os que falam que a igreja vai passar na tribulação, é em função disso. E aí, durante 1260 dias,
está a simbolizar 3 anos e meio. Então, para os que a igreja vai passar na tribulação, vai ser a igreja que vai passar a primeira fase da tribulação, com 3 anos e meio, vai sofrer, vai viver as consequências, e para dar o início da segunda, a outra parte, eles vão ser arrebatados. Mas qual a outra base deles, que vão ser arrebatados? Apocalipse 11, vamos ver o 11, se eu não estou errado, 11, 12 a 13. Apocalipse 11, 12 a 13. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. Não temos tempo para ler tudo, mas se você em casa pode ler tudo do princípio ao fim, vai entender que houve 2 testemunhos aí. Eles ressuscitaram para pregar o Evangelho. Mas só que eles foram mortos. E quando eles foram mortos, quando eles ressuscitaram, foram arrebatados já no início da segunda metade da tribulação. Ou seja, e esses que acham que a igreja vai passar a tribulação, dizem que quando as duas testemunhas vão subir, então a igreja vai subir junto com eles. Por isso que ele diz, é isso aí, o que eu estava procurando. Em Pedro, diz, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou quem? Amém? Quer dizer, não poupou o mundo, mas preservou aqueles que são. Então, aqueles que não se contaminam, ele preserva. Não tem o direito de passar nisso. Tá bom. Agora, já tem o Apocalipse 13. Vamos agora no pós-tribulacionista e para encerrar no primeiro já. Vamos encerrar por aí. O pós-tribulacionista, eles acreditam que vai passar os 7 anos mesmo. 7 anos. E mais ou menos no final, né, nos últimos tempos dos 7 anos, aí que vai acontecer o arrebatamento. Ou seja, para eles o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus vai ser algo quase no mesmo tempo. Quando um acontece, depois, quer dizer, rapidamente o outro acontece. Então, a igreja vai ter que passar os 7 anos de sofrimento. Tem que passar para provar os que são verdadeiros. Vai ter que passar tudo isso durante 7 anos. Depois, no fim, é que vão ser arrebatados. Amém? A prova disso, né, que eles falam assim, uma das coisas que apoia é Apocalipse 13, 9 a 10. Apocalipse 13, 9 a 10. Vamos ver. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro que irá. Sabe, isso é que falamos dente por dente, olho por olho. Quer dizer, se você vai ter que ir no cativeiro, você vai, não tem desculpa. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, você tem que passar por isso para provar a perseverança e a fidelidade. Então vai ter que cumprir tudo isso, cumpre a pena, para ver se você mesmo é de Deus. Porque eles baseiam-se também com os apóstolos, que morreram tragicamente, então passaram por tudo isso, então também que nós temos que passar. Amém? Agora vamos voltar no primeiro que eu falei, onde temos Apocalipse 3:10. Assim, por exemplo, é por isso que eu falei, cada um tem a sua opinião, cada um tem. Eu não estou aqui para falar que um está certo ou está errado, não. Cada um, da maneira que entender, da maneira que a relação dele com Cristo, então vai entender se ele vai antes, durante ou depois. Mas se perguntarem, por exemplo, a minha opinião, é antes. Por quê? Tem umas bases bíblicas. Vamos ver Romanos. Romanos 5, 8, 10.
5, 8 a 10. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não vi? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de... Amém? Isso é a Bíblia, isso quer dizer, seremos salvos da ira de Deus. Então, quer dizer, não vai ter essa, você não vai ver essa ira. O 10, verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E Romanos 8.1, que nós já conhecemos, Romanos 8.1, fala da condenação. Romanos 8.1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, fui batizado, eu creio nele, a condenação de passar tudo isso. Por quê? Vamos mais outra base, né? 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de nos livra. Agora, o mesmo livro de Israel 5:9. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, com essas bases, pelo menos eu, cada um vai escolher o seu, pelo menos eu, com essas bases que eu tenho. Então, se eu não me contaminar com o mundo, se eu perseverar na sua palavra, então não tem por que eu passar por isso. Amém? Não tem por que eu passar por isso. Então, os 144 que foram selados, também somos nós. Temos o quê? O símbolo, ou seja, temos o selo do Espírito Santo. Então, quem tem o selo do Espírito Santo vai diretamente. Apenas aqueles que se contaminaram. Então, se os que se contaminaram, então por isso que eles foram para o deserto. Eu vou vos ajudar, vou dar maná, tudo. Vocês têm que passar isso, têm que ter as consequências. Pecou? Tá bom, tem algo perdão, mas tem que cumprir as consequências. Lembra isso agora. Se nós vivemos uma vida correta com Deus, por que viver isso? Porque o arrebatamento não vai ser junto com a vida dele. Primeiro vai ser o arrebatamento, depois é que é a vida dele. E a vida dele é que ele vai ser sobre os montes das oliveiras. O arrebatamento vai ser o povo ir ao encontro dele, lá nos ares, como a Bíblia diz. Primeiro os mortos vão ressuscitar, quando estiverem juntos, quando estão vivos, e vai. Por isso que eu falo, ouvi alguém que falava, não dizem, todos aqui, tipo, vamos um dia partir, né? Vamos morrer. E alguns acham que o mundo vai estar assim, tipo, vazio, não tem ninguém vivo, todo mundo está morto, e aí vai acontecer isso. Tem que ter as pessoas que vão viver isso, vão viver as coisas. Então, os que já morreram em Cristo vão ressuscitar. E nós estamos em vida, estamos vivos em Cristo. Vamos ver os mortos a ressuscitar. E aí, ir juntos. Amém? Então, haverá pessoas que vão ver e vão viver essas coisas todas aí. Então, irmãos, encerramos por aqui. Então, ficou a palavra. Eu não sei se você é antes, durante a tribulação ou depois da tribulação, mas não estou aqui para condenar ou julgar ninguém. Cada um fala o que achar melhor com a sua relação com Deus. Então, não. Eu, com a minha relação com Deus, eu acho que é durante. Eu não acho que é depois, eu acho que é antes. Sem problemas. Amém? Fique de pé. Vamos agradecer a Deus.